collapse, Lehman Brothers is scrambling to reassure investors about the impact of the mortgage crisis on its own assets. Tudo começou na América do Norte, no país dos Estados Unidos, mais especificamente na cidade de Nova York. O que realmente aconteceu? Naquela época, os investidores tinham muito dinheiro e as famílias, em busca do sonho americano, queriam casas para morar. Ao mesmo tempo, o crédito para os Estados Unidos estava muito barato, o que fez com que os bancos pegassem muito dinheiro emprestado para então investir. Desta forma, os bancos foram crescendo cada vez mais, e os investidores queriam um pedaço disso. Logo, os bancos tiveram uma ideia que parecia boa na época. Vamos juntar os investidores com as famílias que querem casas, através das hipotecas. A lógica era a seguinte: as famílias podiam comprar sua casa através de um dinheiro emprestado, porém teriam que pagar um valor mensalmente para o detentor do documento de hipoteca, nesse caso, o banco. Os bancos então juntavam pilhas de hipotecas e vendiam pedaços dessas pilhas para os investidores, o que se mostrou um ótimo negócio. Dessa forma, mais e mais hipotecas eram requeridas para investimento. Foi aí que os bancos inventaram as subprime mortgages. Eles cediam hipotecas mesmo para famílias que não poderiam pagá-las, mas tudo bem, porque a casa seria garantia do banco. Enquanto isso, as agências de rating avaliavam os investimentos em hipotecas como extremamente seguros, mesmo sabendo que não era verdade, o que levou mais e mais gente a investir em hipotecas. Desta forma, mais e mais famílias foram se tornando inadimplentes, perdendo suas casas para os bancos. Mas tudo bem, porque os bancos colocariam essas casas à venda. Eis que a oferta se tornou muito maior do que a demanda, logo o valor das casas caiu significativamente. Logo, investidores e banqueiros sobraram com casas na mão de baixo valor e não tinham o que fazer com elas. Os banqueiros então ligavam para seus investidores perguntando se queriam comprar as casas. E os investidores não, pois eu também tenho muitas casas e não sei o que fazer com elas. Desta forma, banqueiros e investidores sobraram com ativos sem valor, e os banqueiros, que tinham pedido muito dinheiro emprestado, não tinham mais como pagar seus empréstimos. Logo, todo mundo começou a falir, e os próprios investimentos das famílias não valiam mais nada. Pode-se concluir ao fim que houve uma paralisação na economia estadunidense, e isso espalhou-se para o mundo todo. Mas como exatamente a crise afetou o Brasil? A crise demorou um pouco para chegar no Brasil, mas quando chegou, abalou o país. O primeiro grande impacto foi a alta do dólar, o que pegou os empresários que tinham dívidas em dólar de surpresa, e não foi uma boa coisa. A alta contratação de crédito no país e o aumento da incerteza interferiu em vários índices econômicos. O PIB brasileiro sofreu uma imensa queda no ano de 2009. Além disso, houve uma baixa no consumo da população brasileira. O salário real foi outro que caiu abruptamente no ano de 2009, em 2 pontos percentuais. Além disso, os investimentos estrangeiros caíram significativamente, em aproximadamente 10 mil. Os juros reais, por conta do crescimento da inflação, cresceram de maneira significativa no ano de 2009. O governo brasileiro então propôs uma solução, uma política fiscal e monetária expansionista para aquecer a economia brasileira. Mas como isso foi feito? Houve primeiramente uma diminuição dos juros de 13% para 8,5%. Em seguida, os impostos sobre consumo foram completamente reduzidos. Enquanto isso, houve uma grande expansão do crédito no país. E outro fator reduzido pelo governo foi o empréstimo compulsório. Foi então que os índices econômicos brasileiros começaram a voltar ao normal. E finalmente podemos dizer que o Brasil sobreviveu à crise de 2008.